Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindas ao nosso projeto Estudando Mulheres que Correm com os Lobos na Perspectiva Psicológica. Hoje vamos falar do capítulo 2, o Barba Azul, a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, acionem aí o sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de curtir e compartilhar. Bom, gente, vamos ao capítulo mais comentado do livro, O Barba Azul. Me falem aqui nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, como vocês sentiram a leitura desse conto. Eu gostaria de saber de vocês como foi essa experiência. Bom, gente, no começo do capítulo, a Clarissa fala da força contra a natureza, aquilo que nos aponta para uma direção contrária, o antagonista que nos afasta da nossa natureza instintiva. Mas antes vamos entender o que seria a força contrária e a sua importância. Não podemos pensar na direção oposta como um inimigo a ser combatido, né? Se olharmos dessa forma, corremos sérios riscos de acreditarmos que há uma possibilidade de eliminação e, se possível, uma eliminação rápida. Mas por quê? Porque o contra a natura é parte do que somos, tem uma função importantíssima para o desenvolvimento, né? Se supostamente chegássemos, né, em um estado onde o contra a natura deixasse de existir, nos tornaríamos pessoas mornas, né? Essa força antagonista, ela nos coloca frente a frente com a nossa humanidade e nos guia para um lugar de conhecimento que antes não existia. Então, a Clarissa fala que a mulher que é tomada pelo intruso, quando ela se afasta da natureza instintiva, se aliando a essa força oposta, ela começa a se sentir frágil, sem energia, sem disposição para ir adiante. Então, o ponto aqui é o quê? O que me puxa para essa via sem saída, né? A via sem saída está para nos guiar para um lugar em nós, né? Para o Barba Azul em nós. É bastante interessante pensarmos nos predadores como sendo inato, né? Ou seja, está para todos nós desde o nascimento, tanto homens quanto mulheres, tá? A manifestação psíquica do predador, ela se dá através da imagem daquele que se sente superior e tem poder sobre os outros. Seria uma inflação psicológica. Por exemplo, se estamos determinadas a termos razão, a estarmos certas, podemos dizer que há uma inflação psíquica. Essa inflação nos impede de considerarmos o outro. É o tempo inteiro sobre nós, sobre nossas opiniões. Vamos entender o que é a razão. Essa razão que sobrepõe o tempo todo é a razão mais frequente nas nossas vidas. É a razão que é baseada nas suposições. É a razão da imaginação, do julgamento. Não é do lugar da razão como um caminho para a construção de um raciocínio. Existe uma diferença que é gritante no que entendemos como razão, tá? Então, a princípio, há uma confusão de saberes que são confundidos, né, como sendo uma razão. Na verdade, quando se está sob a argumentação da razão, há uma consideração real do outro, do ponto de vista do outro, né? Essa razão, ela não está na ordem do poder. A razão, como lugar de suposição, ela é muito sedutora, né? Então a gente vê no livro que a irmã mais nova, ela usa dessa razão para construir o caminho na relação com Barba Azul. Então a gente pode pensar assim, né? Vivemos constantemente nesse campo racional, que nada mais é que a relação pura com o poder, né? Então, se eu penso sobre determinada questão, eu faço as minhas avaliações e faço julgamentos. Eu já começo a olhar o Barba Azul
né? Pensando assim, a barba dele não é tão azul assim, né? A Clarissa fala que o ponto de conexão é a intuição, o que se sente sobre aquilo que se pensa. Quando precisamos entrar num processo de nos convencer profundamente de algo, né? E essa forma de convencer vem por vias racionais, escrevam aí no caderninho, né? Que isso é muito importante. Mas essas vias racionais são as vias da imaginação, das suposições, dos achismos, né? Dos quereres. Então estamos desconectadas com a nossa intuição. Quando a verdade acontece, não tem esforço, a gente não precisa entrar na parte do convencimento, né? Eu preciso me convencer de algo, tá? Então é interessante olharmos o predador, o barba azul, projetado no mundo externo. Muitas vezes nos relacionamos com pessoas abusivas que encarnam a figura do barba azul. Mas quando isso se manifesta em nós, o buraco é mais embaixo, né? É difícil assumirmos aspectos psíquicos de controle, ainda mais quando envolvem outras pessoas. Então, olhar para o predador em nós não é só observar no comportamento autoritário e no poder, é também olhar esses aspectos atuando em nós contra nós, né? Isso muitas vezes aparece, por exemplo, nas somatizações, né? Sei lá, um exemplo. Eu não faço mal a ninguém. Eu não sou crítica com as pessoas, né? Eu não sou abusiva com as pessoas, mas eu sou altamente crítica comigo, né? Essa crítica, para mim, ela vem disfarçada de um monte de justificativa pelo comportamento e acaba resultando num adoecimento e num aprisionamento. Então, por exemplo, eu tenho que fazer tudo perfeito, as pessoas precisam de mim, eu preciso ajudar a minha família e tudo isso vai passando da medida da troca para uma medida do dever. Como vivemos, né, numa cultura onde, entre aspas, ajudar ao próximo é visto como um grande valor, é muito fácil ultrapassarmos a nossa barreira, o nosso limite, pois haverá alguma recompensa em algum momento. Mas o que vem é a exaustão, né? A sensação constante de muitas mulheres é sentirem-se sozinhas, sem amparo. Elas vivem em uma solidão grandiosa, né? Então, no momento em que essa solidão aparece, é muito comum que elas encontram-se sem saída, né? E aí é importante avaliar a ação do predador, pois a energia, ela não só diminui com as imagens psíquicas, como elas também vão revelando ideias muito negativas sobre si mesma. Então percebem que o barba azul, ele não está somente na ideia de um outro abusivo, né? Ele é o que é a parte disso da nossa história, como aprendemos a nos relacionar com esse predador. Então, existe um aspecto de ingenuidade que perpassa a nossa educação, né? A nossa educação como mulheres, né? Esse elo ingênuo muitas vezes nos faz presas fáceis para o barba azul. Acreditamos na nossa inocência, que vamos construindo mensagens de amadurecimento, intuição, quando na verdade são justificativas tolas que nos colocam em relação direta com o abusador em nós. Nós mantemos as condutas, as nossas relações, acreditando que é a forma mais sábia. Bom, gente, vamos entrar agora na mulher ingênua como presa. O que é a ingenuidade, né? Quando pensamos na mulher ingênua, primeiramente vem a ideia de uma pessoa que é facilmente enganada por alguém, né? Enganada pelo outro. Mas há uma crença real que não podemos minimizar, né? A ingenuidade, ela não desaparece quando se tem consciência. Vamos lembrar que muito desse comportamento mais ingênuo está vinculado ao que era e ainda é esperado do papel da mulher. A fragilidade, o ser sonhadora, no sentido de ver o mundo com aquelas lentes
cor-de-rosa, né? De acreditar em tudo que dizem e acreditar em pouco do que se percebe, do que se sente, isso é a ingenuidade, né? A ingenuidade, ela mora dentro de nós e parte dela foi estimulada a se manter resistente durante todo o desenvolvimento. Mas, e quando a ingenuidade, ela não é tão nítida, tão perceptível? Porque essa a gente percebe rápido, né? Com certeza vocês já visualizaram muitas mulheres ou até se identificaram com essas mulheres ingênuas num primeiro sentido da primeira ideia, né? Vamos lá, vamos tentar ir adiante para encontrarmos essa ingenuidade que está escondida, né? Obviamente, eu não estou falando de um lugar específico ou de dicas para encontrarmos, né, essa ingenuidade dentro da gente, tá? Até porque cada pessoa ela tem uma história e isso se constitui de uma forma. Mas vamos construir esse pensamento juntas, tá bom? Então pensem o seguinte: a compreensão emocional do que se passa à nossa volta é uma linha tênue, como disse a Clarissa. Nós não somos treinadas a perceber e validar as nossas sensações, as nossas percepções. Mas o que mais me chama a atenção são as linhas que nos emaranhamos nas infindáveis desculpas que nos mantêm na ingenuidade. Ai, Camila, tá confuso. Vamos lá, pensem assim: que gancho é esse interno que busca pelo predador externo? Que gancho é esse interno que, como predador, busca a ingênua, o ingênuo no mundo interno, A Clarissa fala da mulher ingênua quando é capturada por um casamento com o Barba Azul, aquele homem que representa o poder destrutivo em si mesma. Ela se enlaça a alguém que fará o trabalho sujo da destruição da vida. Mas e quando o casamento destrutivo é a manutenção de uma família de origem cheia de exigências? Vamos pensar num exemplo? Sei lá, pensa assim, ó, um pai super bem sucedido que traça um caminho de sucesso para sua filha. E ela, na sua ingenuidade, né, com o olhar de menina para o herói, vai seguindo os passos do pai, né? Então ela segue um trajeto que é distante do seu, né? Sabe que ali não é algo que lhe promete satisfação real, mas o desejo é satisfazer o olhar do pai, é mostrar ao Barba Azul que é obediente. E no momento que ela abre a porta, aquela porta da chave pequenininha, ela abre a porta dos ossos, é quando ela vê o pai satisfazendo o seu próprio desejo egóico de ter uma extensão do próprio caminho da ascensão na filha. Tá confuso, gente? Vejam que eu falo do desejo egóico, não é do ego. É muito frequente ouvirmos falas negativas sobre o ego. Mas o ego, ele é extremamente importante, ele é fundamental para a nossa saúde psíquica. É o ego que nos protege da loucura, né? Por exemplo, pessoas com esquizofrenia são pessoas que romperam as barreiras do ego. Então, o problema não é o ego, tá, gente? Não é. Mas sim quando os desejos egóicos nos colocam em um lugar de meros achismos, opiniões e quereres. Tá bom? Tudo bem até aí? Bom, vamos agora entender a chave do conhecimento, o acesso aos conteúdos da psique. Bom, gente, conhecer em profundidade a dinâmica com o predador interno tira a mulher da sua condição ingênua, tá? Muitas vezes a ingenuidade ela vem disfarçada, por exemplo, de autonomia sexual, mas no fundo, quem comanda é a necessidade emocional, é a dependência em estar na relação de domínio do predador. O predador, ele pode estar externalizado, mas o que está fora nada mais é que a encarnação de um predador interno. A mulher ela é seduzida, ela é levada a desejar,
ela é levada a ser preenchida pelos impulsos de uma promessa de vida que corresponde ao ideal da menina ingênua. O mais interessante é que a ingenuidade, ela não se apresenta puramente na imagem da mulher doce e indefesa, né? Ela pode se mostrar na ambição como uma máscara de fortaleza, mas na hora que a gente levanta aquele véu, encontramos uma mulher desamparada e de fácil domínio. Bom, gente, agora eu vou pedir para que vocês vão até a página 66 e 67 do livro. A Clarissa diz: a pergunta correta provoca a germinação da consciência. As perguntas são as chaves que fazem com que as portas secretas da psique se escancarem. A pergunta exata: onde você acha que fica essa porta e o que poderia estar atrás dela? A natureza jovem e ingênua começa a compreender que existe algo de secreto, né? Se existe algo de sombrio, se existe algo de proibido, é preciso que eles sejam examinados. Aquelas que quiserem desenvolver a consciência, elas perseguem tudo que fica por trás do que é facilmente observável. O gorjeio invisível, a janela suja, a porta que range, uma fresa de luz por baixo da soleira. Elas perseguem esses mistérios até que a substância da questão lhe seja revelada. Bom, gente, ela traz isso daí, né? Para pensarmos um pouquinho. Não podemos esquecer que a relação, ela acontece primeiro internamente, tá? Isso é muito importante. Então, se ficamos focadas na ideia de que o Barba Azul, o predador, é aquele cara de um relacionamento abusivo, nós vamos ficar na superfície do entendimento dessa história. É sempre assim, é a casquinha, é aquela água parada na piscina, sabe? Aquela camadinha, é isso. A pessoa com a qual você se relaciona fala mais de você, da sua dinâmica interna, do que do outro, né? É interessante a gente pensar isso. Estar aprisionada em uma relação com um predador é a concretização de uma relação que acontece antes, no mundo interno. Entenderam? Então, isso é muito, muito importante para que possamos assumir as rédeas e a compreensão do funcionamento interno, tá bom, gente? Eu não estou aqui de jeito nenhum justificando em nenhuma hipótese qualquer comportamento abusivo, muito pelo contrário, né? Pessoas abusivas, elas existem e elas estão aí à nossa volta, tá bom, gente? Mas é importante a gente poder olhar para as nossas toxicidades, que isso nos liberta das relações abusivas, né? Eu diria até que é uma das coisas mais importantes quando a gente consegue cuidar dessa relação interna. A mulher, ela sempre foi o mal que esteve fora, né? Então, se colocamos o estado depreciativo, abusivo, predador em uma determinada pessoa, né? Se colocamos o mal em determinadas situações, nós corremos sérios riscos de virarmos a moeda, sabe? A gente não muda a moeda, só muda, é a mesma moeda, mas é de um outro lado. A moeda é a mesma, né? O que a gente precisa é trocar a moeda. Então, o predador, ele tá dentro. Se você se relaciona com um predador fora, saiba que ele engatou em algum complexo seu, tá? Então, agora vamos olhar juntas o caso que tá na página 72 e 73. Óbvio que nesse caso que eu vou falar, nós não sabemos em que época que a Clarissa tá falando, né? Quais eram as possibilidades de divórcio daquela mulher, né? E mesmo que soubéssemos um pouquinho, eu acho que a gente tem que olhar com certo distanciamento, tá? Então eu vou pegar esse exemplo e trazer para os dias atuais. Eu queria pedir para que vocês olhassem como uma imagem, tá bom? Então, para facilitar, imaginem que essa história é um sonho, tá bom? Então, eu vou contar para vocês só uma partezinha. Depois vocês podem ler, voltar e ler o conto todo. Ela fala assim, ó: uma mulher da grande cidade casa-se com um homem de campo. Então, vamos parar nessa imagem. Que aspectos psíquicos fez com que essa mulher se casasse com alguém tão diferente das próprias necessidades?
Existiam necessidades internas que se aliaram a esse masculino. Mas que necessidades eram essas, né? Aqui, logicamente, entrariam muitas suposições, das quais eu não vou entrar, né? Já que isso fica no âmbito da especulação e não é o caso, né? Cada caso é um caso. Mas vamos voltar à pergunta. Que necessidade era essa? Se colocamos o mal no homem e a mulher obtém como sair do suicídio, né? Que é o que ela conta, estamos aprisionadas à ideia de que o outro é o ser que vai me autorizar ou vai validar as minhas próprias necessidades. Né? Então, eu acho que isso não é uma novidade para ninguém, né? Mas então é importante a gente pensar que necessidade era essa, né? Se considerarmos que internamente havia um predador que era capaz de desvalidar, né, de desqualificar a própria necessidade, precisamos entender a função do homem de campo, né? A questão que eu acho central é se vamos conseguir em algum momento nos mantermos fiéis aos nossos processos, né? A ponto de encontrarmos as nossas chaves e encararmos os nossos medos para que não entremos em relacionamentos que são ciladas, né? Essas relações, elas são espelhos psíquicos, né? Hoje sabemos que o estar na condição de sermos maltratadas pelo outro está na psique feminina há séculos, né? Não será de uma hora para outra que vamos romper com esses padrões que estão tão enraizados. O que me chama a atenção e que eu convido vocês a refletirem é se esse não é o momento de mudarmos a estrutura de pensamento, né? Será que podemos nos reconhecer como autônomas nas nossas escolhas, né? Será que ainda só é possível enxergarmos que estamos sendo impedidas e maltratadas? Nós vivemos numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal. Isso está posto, né? Mas precisamos pensar se não estamos pensando por essa mesma ordem, né? Será que não seria um pontapé inicial nos considerarmos mais donas das nossas próprias escolhas e armadilhas? Gente, vejam bem, eu sei que existem homens muito abusivos, assassinos e mulheres que são vítimas de situações absolutamente cruéis. Isso é inquestionável, tá? O que eu estou sugerindo é que em uma escala mais regular, se nós não podemos pensar esse parágrafo de forma mais autônoma e menos vitimada, né? Bom, mais adiante, a Clarissa fala que não devemos ter medo de investigar o pior em nós, né? Esse é um caminho de investigação, quando paramos de olhar para a nossa ingenuidade, abraçada a um homem terrível que amputa nossa alma, para olharmos o que em nós enlaçou no braço dele, né? Ele é um reflexo do nosso espelho, né? Então, quando a mulher ela percebe que duas forças opostas estão em conflito, há uma extenuação da força, da energia vital, tá bom? Um cansaço físico, ele toma conta, pois é a energia do complexo, né? É físico mesmo, a gente sente um cansaço muito grande. E nesse caso, estamos falando de um complexo na figura da mulher ingênua, na dinâmica do abusado e do abusador, da caça e do caçador, da presa e sei lá, né, do predador. Diante de uma energia de complexo atuante, a primeira sensação é de esgotamento, né, físico mesmo. Todas as nossas energias, elas são postas para resolvermos esse conflito interno. Mas, para dar a volta por cima, né, é necessário encararmos. É como se nos voltássemos para trás para enxergar a mão que empurra na direção errada. Entenderam? Então, nesse sentido, é o momento de reconhecer quais são as limitações que impedem o movimento, né? Esse mergulho
né, nessa névoa sombria, é o que permite entender onde está também a força para irmos adiante, né? Por esse motivo eu reforço, predador, acima de tudo, é um complexo atuante. Se você vive a manifestação desse complexo em uma relação concreta, é necessário entender essa dinâmica, né? É sair disso no primeiro momento e compreender a função que essa relação teve e tem na sua vida. Porque se não houver a liberação interna, pode ter certeza, o próximo Barba Azul estará a caminho. Né? Muitas mulheres falam desses relacionamentos ruins que são repetitivos, né? Então é importante ressaltar que isso tudo não está só na base de uma compreensão cognitiva. Ninguém lê esse livro e sai para a vida, né, já resolvido, individuado, nada disso, né? Se alguém disser isso, pode ter certeza absoluta, que é uma persona em ação, né? A gente só muda isso tudo entrando nas nossas águas profundas, colocando a mão na massa. Então, gente, lidar com os pensamentos dos predadores internos é encontrá-los. Eu diria que, além de contrapor os pensamentos tidos como negativos, né, com dados reais da vida, quando ela diz, você não termina nada, e o pensamento, termino sim, eu acrescentaria algo como, antes da resposta termino sim, vamos investir na afirmação, né? Que é a afirmação do você não termina nada. Não seria dar trela para esse pensamento, né? No sentido de ficar dando pano para manga para pensamentos tidos como ruins, né? Mas é compreender o que ele significa, a intensidade, né? Onde está a nascente dessa voz? O que eu não termino? Como eu me sinto quando eu não termino o que eu me proponho a fazer? Essa sensação me lembra algum momento da vida? Qual é esse momento? Quais são as semelhanças entre o que eu senti com o que eu estou sentindo agora? Façam esses exercícios, né? Ampliem as afirmações, né, de você não consegue. Pode aprofundar bastante, porque assim, entrar nessa voz do predador é compreender parte dessa função na dinâmica psíquica, entender? Então, entrem mesmo nesse exercício. A Clarissa, ela traz uma questão importante que é da cultura em nós, né? O que significa uma cultura opressora na relação com o feminino? É de extrema importância entendermos que somos frutos de uma ancestralidade que colocava a mulher como um ser submetido ao homem, né? Não é uma questão de querer e poder, é uma questão que está posta e é com relação a essa estrutura que precisamos nos atentar, né? Nos relacionarmos com a cultura em nós, entendermos o que ecoa na forma como nos apresentamos no mundo, nas relações, o que em nós acredita e se submete a um padrão. Não é que tenhamos que nos rebelar contra o mundo, mas a partir do momento que conhecemos essa região obscura, nos tornamos leais a nós mesmas, né? Ao nosso tempo, né? Vamos nos tornando mais compreensíveis às limitações do outro, né? Eu não estou dizendo, gente, tá? Por favor, eu não estou dizendo que temos que ser compassivas a qualquer tipo de injustiça, agressão ou opressão, tá? Não é sobre isso. Eu estou falando na ordem da consciência, né? Não é se colocar como sendo superior ao outro, porque não é uma escada, é uma espiral. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um conto muito longo, então eu tive que resumir, acho que ainda o vídeo ficou grande, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, podem escrever aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Então, nos vemos daqui 15 dias. Muito obrigada por você que ficou até o final. Beijos e até mais.